tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui. Hoje eu preparei uma linda ideia de decoração reaproveitando um cartucho de papelão. É um cilindro que vinha álcool dentro, álcool em gel para restaurantes. Então eu tenho alguns e eu vou fazer umas artes para vocês para decorar, para usar como organizador para a casa nova. E dessa vez eu usei materiais bem simples, bem baratos, que vocês encontram facilmente, e o artesanato ficou lindo e simples. Vem comigo para ver esse passo a passo. Aí está o cartucho de papelão que eu falei para vocês, mas vocês podem usar também uma caixa de papelão e fazer o mesmo trabalho, só em outro formato. A ideia fica da mesma forma, você pode fazer o mesmo processo. E eu vou usar papel craft, gente. Esse papel aí mesmo que vocês encontram em embrulhos simples e encontram também para vender em metro em lojas que vendem produtos escolares e também de artesanato. Eu tô fazendo a medida aí porque ele já foi picoteado, vocês podem ver, ele tá até um pouco amassadinho, mas não tem problema. Não tá muito amassado. E eu vou cortar o tamanho, a medida da minha própria embalagem, tá? Eu fiz a medição e agora eu tô fazendo o recorte do papel, porque eu vou colar em toda a volta do meu pote papel craft, que não é um material caro e ele é fácil de ser encontrado. E muitas vezes a gente guarda de algum embrulho que a gente recebeu, alguma mercadoria, a gente guarda em casa. Esse aí certamente foi de algum embrulho, por ele estar amassadinho assim. Ele deve ter vindo algum material específico e eu guardei para reaproveitar aqui em casa. E eu já fiz outros artesanatos usando papel craft, que fica lindíssimo. Dá até para fazer uma composição usando o papel craft como eu vou usar agora e usando ele como corda. Já mostrei tutoriais aqui usando ele como corda, que imita a corda de sisal, a corda artesanal também. E eu vou aplicar um stencil usando tinta acrílica fosca branca. Se você não tem stencil, você não encontra aí na sua cidade, você pode escrever à mão, passando com uma caneta permanente ou até mesmo uma caneta giz branca. Eu acho que o branco destaca muito no papel craft e ele fica muito bonito. Eu acho que ele fica até mais bonito do que o preto. E agora eu vou usar um stencil de plantinhas, de flores, folhas, já em homenagem à nova estação que estamos recebendo, a primavera, que eu adoro. Apesar de estar bem frio aqui no sul, conta como está aí a temperatura nesse início de primavera na sua cidade, da onde você está assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui de blusão hoje, casaco, porque realmente está friozinho. E eu continuo fazendo aí, lembrando para não borrar o seu stencil. É importante você carregar pouca tinta no pincel. Quanto menos tinta, melhor. Esse aí, ó, pode ver que se eu carreguei um pouco mais e ele não chegou a borrar, mas ele poderia ter borrado. Então, carrega a tinta, limpa no pratinho e aplica no stencil. Aproveita sempre o que já tem no seu pincel para aplicar. Vai ficar mais bonito o trabalho. Olha aí, ó. Aí tem pouca tinta. Por quê? Porque eu já tinha usado em outra florzinha e eu usei só o restinho mesmo. E eu completei todo o papel craft. Olha só que lindo que ficou, usando stencil e a tinta acrílica fosca. Agora, para cobrir a embalagem, a gente pode usar duas técnicas diferentes. Pode usar a cola branca ou pode usar fita dupla face. Eu, desta vez, vou usar fita dupla face, vou colando aí em toda a volta da embalagem, vou dando um espaçamento entre uma e outra, e aí depois a gente tira o outro lado da fita. A fita, ela tem dois lados, uma a gente cola na embalagem e depois a gente retira. Ela fica toda transparente e a gente vai colando aos poucos o papel.
as duas formas vão funcionar direitinho. A fita é mais prática nesse momento. Gente, eu deixei a borda preta, porque eu também vou deixar a tampa preta, tá? Mas se vocês quiserem, poderia pintar de branco, que ia ficar bonito, marrom, um cinza claro. E aí, no finalzinho, olha só, eu vou esticando bem. Olha só que lindo já o efeito. Pode ser um cachepô para colocar flores, para colocar, guardar mantinhas em um cantinho da sala. Eu vou guardar ele com tampa, porque ele tem a tampa ainda, então isso facilita bastante. Aí na lateral eu faço o acabamento com a fita dupla face e já finalizo essa etapa. Na borda superior ficou uma margem que agora eu corto com a tesoura para fazer o acabamento. Poderia virar para dentro, poderia, mas eu acho que ele iria amassar um pouco, então eu achei melhor fazer o corte aí com a tesoura para ficar mais bonito. E como eu vou usar a tampa, não dava para colocar nada aí nessa borda, porque senão a tampa não iria encaixar. Desta forma ela encaixa perfeitamente. Lembra de colocar nessa borda a fita bem na borda, para ela manter bem fixo o papel aí, tá? Eu quero decorar ele com alças laterais. Você pode fazer essas alças usando tiras de corino. Eu vou fazer a alça de uma forma bem diferente. Eu vou usar esse carimbo aí, é um carimbo de EVA, e massa de biscuit. Eu vou abrir na mão ali mais ou menos o tamanho. E aí eu passo o rolo em cima para marcar bem. Sempre que você for usar esse tipo de carimbo, é importante você umedecer ele com um pouco de óleo para ele não grudar, para o biscuit não grudar no seu carimbo. Agora eu vou cortar a borda que sobrou aí. Você pode deixar secar um pouquinho antes de fazer esse corte. Aí eu vou ter um pouco de dificuldade de cortar. E assim eu já tenho uma alça bem diferente e bonita, olha só. Eu achei um charme essas alcinhas feitas com biscuit. Eu já vou deixar algumas prontas para fazer outros artesanatos aqui. Eu sempre deixo secar de um dia para o outro, porque o biscuit ele tem a tendência a diminuir de tamanho, mudar um pouquinho a forma dele, então aguardo um pouquinho, ele continua flexível, mas ele diminui bastante de tamanho, tá? Agora eu tô aplicando aí, eu vou aplicar 2 tons de gel envelhecedor. Eu tô usando o cerejeira e o tabaco para deixar essas alças mais realistas. Poderia ter deixado ela branquinha também, aí é interessante você passar uma tinta acrílica branca, porque o biscuit, apesar de você usar o biscuit branco, eu acho que ele merece uma camada de tinta depois, tá? Pintei dos dois lados, porque vai ficar a amostra. Então, eu pintei na parte de trás também. Então, é importante você deixar o acabamento bonito na parte de trás. Pinto as laterais e aguardo a secagem. E aí, eu fiz a mistura. Eu usei um tom mais escuro também, para dar um efeito mais realístico. Eu achei muito fofinho, porque ele tem a imitação da costurinha ali e ficou um charme. Aí eu já coloquei a tampa e eu vou colar agora nas laterais as duas alcinhas. Para essa colagem, o ideal é usar, sempre que eu colo biscuit, eu gosto de usar cola instantânea. Aí no vídeo eu vou estar usando a cola quente, tá? Funcionou, colou bem, porque o papel tem uma boa aderência com a cola quente. Aí eu deixo um espaço para criar o efeito de alça e eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Lembrando que essas alças são apenas alças decorativas. E aí já tenho um lindo organizador. Diz para mim o que você achou dessa ideia. Eu achei ele bem fofinho, poderia ter pintado a tampa e o fundo, mas eu gostei assim também. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia simples e prática. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!